Por que estudamos história? Qual o interesse em conhecer e entender aquilo que se passou no nosso país? Por que isso é importante na vida das pessoas? E como refletir sobre o nosso passado contribui para construir nosso presente e futuro? A independência do Brasil foi um acontecimento para o qual foi preciso criar uma versão oficial de sua narrativa. Com o objetivo de glamorizar os fatos, acontecimentos foram dramatizados e heróis foram criados. No entanto, nem todas as pessoas aceitaram passivamente essa versão da história. Alguns personagens foram capazes de contrapor essa narrativa, criando verdadeiras joias que analisavam esse período histórico. Conheça as contribuições do médico Alexandre José de Melo Moraes, um homem que ousou ir muito mais a fundo ao analisar a história do Brasil de sua época. É fogo! Às 5 horas da madrugada, ocorreu um incêndio de grande proporção na casa em que residia o médico Alexandre José de Melo Moraes. O fogo apareceu no sótão e ganhou intensidade pelos demais cômodos da residência, sendo descoberto por um vizinho. Arderam alguns de seus preciosos manuscritos. Mas esse incidente não impediu de realizar futuras e incontáveis doações para as diferentes bibliotecas das províncias de Alagoas, Bahia e Santa Catarina. Assim se inicia o artigo Um Médico Alagoano e Suas Histórias de um Brasil Independente, publicado no jornal Pensar a Educação. Nesse texto, Edgleide Clemente analisa escritos de Melo Moraes que abordam a independência do Brasil. Segundo a autora, Melo Moraes é conhecido como um homem das ciências e da vida pública, por ser considerado um colecionador voraz de documentos e crítico das narrativas oficiais da independência brasileira. Os textos do médico autor provocam e nos levam a refletir sobre as formas díspares de fazer história, produzir memórias e inventar passados. Para conhecer um pouco mais sobre a história desse historiador, vamos conversar com Edgleide Clemente, doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e integrante do Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação, NEP-UERJ. Olá, Edgleide. Agradecemos a sua participação nesse podcast. Você poderia nos falar sobre quem era Melo Moraes? Melo Moraes era um alagoano nascido em 23 de julho de 1816, que desde muito cedo dedicou-se aos estudos. Como resultado, aos 17 anos já lecionava retórica e geografia, e com apenas 24 anos de idade, formou-se médico na Faculdade de Medicina da Bahia. E durante alguns anos clinicou em Salvador, com enfoque no sistema terapêutico de homeopatia. Posteriormente, iniciou na carreira literária como redator do Correio Mercantil, que era a folha diária da Bahia, e também filiou-se ao Partido Conservador, por onde foi deputado-geral da província de Alagoas no ano de 1868. Em seu texto, você menciona que Melo Moraes é conhecido por ser um colecionador voraz de documentos. Qual seria a relação dele com as fontes? A busca desenfreada de Melo Moraes pelas fontes resultou em produções que pareciam tesouros à espera de um garimpeiro. Entre os seus diversos papéis presentes na biblioteca, supostamente ele havia deixado a Carta de Liberdade do país, que se refere ao Tratado de Paz, Amizade e Aliança, firmado em 1825 entre Brasil e Portugal, como reconhecimento da independência brasileira. Para alguns, foi aclamado como profeta do passado e arqueólogo da poeira, que dos arquivos extraía os mais preciosos documentos que relatam os primeiros dias da descoberta de parte da América e sobre a história pátria que, para ele, era mal interpretada devido aos inúmeros equívocos e crenças populares existentes na época. E sobre a independência do Brasil? Qual era a principal crítica de Melo Moraes? Moraes discordava de um conjunto de supostas verdades instauradas sobre a independência, como, por exemplo, que a independência não foi conquistada, mas comprada dos portugueses por 2 milhões de libras esterlinas. E também discordava da figura de Pedro I e José Bonifácio,
como heróis ou patriarcas desse processo político, elegendo outros protagonistas, como o padre pernambucano José Maria Breiner, considerado por Moraes um bravo patriota que lutou pela independência do Brasil. Para ele, a data 7 de setembro também era uma farsa. Constituía-se numa celebração vergonhosa, que em nada representava a independência. Esse festejo cívico, segundo Melo Moraes, não passava de um carnaval com algumas bandeiras e iluminação nas praças, que evidenciaram mais um descontentamento patriótico do que uma comemoração. Na sua ótica, os símbolos desmoronaram e não deveriam se limitar à glorificação de alguns poucos sujeitos. Qual a visão de sociedade para Melo Moraes? No livro A Independência e o Império do Brasil, de 1877, Melo Moraes explora a ideia de que a sociedade estava sujeita às enfermidades sociais e, caso não se aplicassem remédios a tempo de curá-la, a sociedade teria suas entranhas corroídas pela corrupção e morte da lepra social. O remédio prescrito para curar essas enfermidades sociais era a educação moral e religiosa da família. Para isso, nada melhor que a medicina homeopática, que havia adentrado os espaços educacionais, como a Escola Homeopática do Brasil, que buscava se constituir num ambiente familiar. Como professor e diretor da Escola de Homeopatia da Bahia, Melo Moraes propagou na imprensa diária e em jornais da época, como o Médico do Povo, que a homeopatia era um trabalho abundante, lucrativo e digno de ser defendido. Levando em consideração a análise de Melo Moraes sobre a independência, qual a importância deste livro para os estudos da história do Brasil? O nome Melo Moraes compõe a história da literatura brasileira e foi escrito em letras de ouro no teto da Sala de Honra do Panteão de Paris como representante da história do Brasil. Este reconhecimento internacional o difere pela capacidade em pesquisar, reunir e analisar os documentos que tratavam os acontecimentos sociais e políticos da época. Melo Moraes foi um historiador, literato, compilador, jornalista, homem público, que escreveu inúmeras obras e publicou diversos textos em formato de crônicas, jornais e memórias sobre a história do Brasil, com o intuito de, segundo ele, refutar as fontes que apenas iludiam a boa-fé nacional. Desse modo, as reflexões deste médico ajudam a problematizar verdades muito consagradas e reproduzidas nas escolas até os dias atuais. Com seus sapatos de veludo e colete de mesmo tecido, o médico dos pobres passou a ser assim conhecido à medida em que clinicava. Mas seus interesses eram outros: a história política e social do Brasil. Essas questões eram imprescindíveis na construção de um projeto de nação civilizada. E nada melhor que a escrita para validar essas concepções, como em seu livro A Independência e o Império do Brasil, de 1877. Trata-se de uma obra polêmica que denunciava a emancipação do Brasil como um negócio, bem como os erros do imperador e dos ilustres paulistas. Se a independência do Brasil foi uma mentira política, como afirmou Moraes, comprada pelos brasileiros à coroa portuguesa por 2 milhões de libras esterlinas e representada por sujeitos que tinham mais interesse em se enriquecer e dominar o país do que servi-lo, não era justo que somente alguns poucos homens fossem alcunhados de anjos tutelares de tal empreendimento. Na história que escreve, o 7 de setembro não foi obra de um homem em um único ato. Para ele, a independência foi edificada por muitas mãos. A independência do Brasil não pode representar apenas os sucessos civis e políticos de uns poucos sujeitos, mas uma liberdade conquistada pelo esforço de muitos homens e mulheres. Colecionar documentos, rebater versões e analisar profundamente os fatos. O papel de Alexandre José de Melo Moraes, uma figura histórica, inquieta e provocadora, foi primordial para que a independência do Brasil fosse analisada por outros prismas, outras versões.
Suas crônicas, artigos e memoriais são hoje um tesouro que brilha nos olhos daqueles que analisam os acontecimentos históricos por diferentes ângulos e de maneiras distintas. Podcast História ao Pé do Ouvido. Produção Rádio UERJ e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.